Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e a paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Um abraço para todos vocês, meus queridos. Onde vocês estiverem, nós estamos juntos. Estamos navegando no mesmo barco, porque eu creio no mesmo Deus que você crê. Nós estamos juntos nesta caminhada. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho uma mensagem para nós neste momento, e o título da mensagem é essa: O Apocalipse é um livro polêmico e, além de polêmico, é um livro polêmico e um livro difícil. Esse é o tema da mensagem. Apocalipse é um livro polêmico. E nós sabemos que, além de ser polêmico, cada um se defende de uma forma, um diferente do outro. Ele é muito difícil de se querer entender, porque há muitas religiões espalhadas pela face da terra. Se existisse uma religião somente, não teria esse problema. Mas cada nação tem uma forma de crer, uma forma de interpretar a Bíblia. Isso é a Bíblia? Não, o livro do Apocalipse. Enquanto Apocalipse não foi escrito para nós, eu já disse e repito, ele nem deveria estar dentro desse livro. Ele não significa nada. Sabe o que é nada para nós? Nós somos um povo que viemos 2000 anos depois. Este livro foi escrito para um povo. Quem foi esse povo? Teve um remetente e um destinatário. Qual foi o destino deste livro? Que Apocalipse significa revelação, que já vem de Daniel e Ezequiel. Então, este livro, Apocalipse, tem trazido muita confusão, muita contenda. Eu vejo homens aí com grandes conhecimentos, aí são bacharéis em teologias, e são bebê, não conhece, não entende. Você faz uma pergunta, faz uma confusão, faz uma lavagem. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu já li o livro de Apocalipse várias vezes e não entendi nada. E não entende. Ele não foi escrito para você, não foi escrito para mim. Ele foi escrito para 7 sinagogas, para os 7 movimentos judaicos que existia na Ásia Menor. Quando Roma tomou os escritos sagrados, eu já disse isso numa outra mensagem, mas repito de novo, porque pode alguém novo estar entrando, não sabe, não conhece, nunca ouviu, mas eles pegaram os escritos sagrados e levaram. E também foram até a Ásia e pegaram este livro que foi escrito para os judeus que estavam dispersos, sobre não volta para Jerusalém, porque terrível será o dia do Senhor. Fique aonde vocês estão, alertando aquele povo. Então Roma pegou este livro e teve ali muita discussão. Fizeram várias reuniões, põe ou não põe. Esse livro nós devemos deixar de lado. Não, mas ele vai trazer medo e temor. Terror, medo e temor para o povo. E é o que o homem quer, é que o povo tenha, como você vê essas nações aí, como a Coreia do Norte, como outros países por aí, como o Irã. O povo vive debaixo de uma rédea curta, porque os seus traz eles debaixo da rédea curta. Então eles não têm
acesso àquilo que nós que estamos aqui no Brasil temos, completamente diferente. Então, os religiosos lá no início puseram este livro para isso. Mas vamos lá. Apocalipse. Eu falo com conhecimento. Eu tive 46 anos lá dentro. Eu ensinava. Lá eu dava estudo para aquelas pessoas novas convertidas, gostava de alertar as pessoas, para explicar a eles como deve proceder diante de Deus. Achava que estava tudo certo. Eu era especialista em falar de batismo, dava curso para obreiro, professor de escola dominical. Hoje, como eu já disse, eu tenho aí, acho que entre 10 e 11, que são pastores, que passaram pelo meu estudo. Eu tenho teologias, 3 teologias. O que eu fiz? Peguei tudo isso e fiz como fez o apóstolo Paulo. Comparei isso tudo com esterco. E o que é esterco? Não preciso nem falar que você já sabe o que é esterco. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Hoje Deus me deu um entendimento. Hoje eu estou na graça. E eu não abro mão. Porque eu sei que a graça está tão certo como 2 mais 2 são 4. Eu e minha esposa estamos ligados na graça, porque a graça é Cristo. Não adianta querer discutir, porque nós não somos religiosos. Nós não estamos debaixo de nenhum domínio de homem. Não tem cobertura de homem sobre nós. Porque Deus nos deixou os cuidados de papa, de bispo, de arcebispo, de cardeal, de padre, de pastor, presidente estadual, municipal, regional, da convenção. Deus não nos deixou os cuidados de homem nenhum. Ele diz que ele é o Senhor e fora dele não há outro. E na minha partida, disse São Paulo, depois da minha partida, 20, 28 e 29 de Atos dos Apóstolos, surgirão o quê? Homem para instruir vocês. Deus levantará homem para guiar. Homem cheio do poder e da virtude do Espírito para conduzir vocês. Uma nova vida, uma nova aliança. Não. Surgirão lobos cruel, devorador, que não popa nem mesmo o rebanho. Mas vamos lá. Nós olhamos para o livro do Apocalipse, que não deveria estar, volto a dizer, dentro desse livro. Eu não perco meu tempo em querer ficar ali coisando, porque isso não é para nós. Para começar, isso já acabou, isso já cumpriu. Tudo, este livro, cumpriu. Nós temos que estar ligados nas cartas de Paulo. Paulo nem cita Apocalipse. Paulo deveria estar citando Apocalipse. Não, Paulo nem fala em Apocalipse. Fala sobre a vida dos profetas, fala da lei, mas não fala. Porque a lei, ela teve uma razão, motivo, porque Deus trouxe a lei sobre aquele povo. Mas o livro do Apocalipse foi escrito só para um povo que estava disperso. 7 movimentos judeus que estavam fora de Israel. Então, olhando para o capítulo 12 do livro do Apocalipse, diz ali que uma mulher aparece gritando dor de parto. E ela tinha nos vestido de sol. E ela estava com a lua nos seus pés. E na sua cabeça tinha uma coroa de 12 estrelas. E um dragão o perseguia. E ela deu à luz a um menino. E este menino se formou homem e foi para o céu. E a mulher se escondeu nas montanhas. Bem, vamos dar uma parada por aí. A gente vê a confusão que faz esse povo em cima disso daí. Porque sol não é nenhuma roupa para ser vestido. Lua não é nenhum calçado, uma sandália para ser calçada. Agora, se esse menino que nasceu dessa mulher foi para o céu, então os religiosos dizem que foi Maria, esta mulher, que estava sendo perseguida. Esse dragão era Herodes
e que o dragão deu com a sua cauda, ele destruiu a terceira parte das estrelas. Então ele diz que esse era Herodes e essas estrelas simbolizam as crianças que foram mortas. E que esse dragão, que diz que era Herodes, perseguia o menino. Mas essa conta não fecha. Porque você olha que Jesus nasceu no primeiro século. No início do primeiro século. E Apocalipse, segundo os estudiosos, Herodes não, isso é Nero. Nero governou Roma nos anos 60. Onde está o ano 60? E diz que João escreveu Apocalipse no fim do século I, lá pelos anos 90. Então não bate. Essa conta não fecha. Porque quando você olha para Isaías está profetizando. Eis, ali no 7,14 de Isaías, eis que uma virgem conceberás e darás à luz um filho. Ele profetizou 700 e poucos anos antes do nascimento. Tá certo. Outra vez ele diz, porque um menino nos nasceu, 9,6 de Isaías. E um filho nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Profetizou outra vez Isaías. Depois ele diz, ele tomou sobre si, Isaías 53, versículo 4, ele tomou sobre si toda as nossas iniquidades, enfermidade, tudo que estava sobre nós, e levou sobre si no madeiro. Profecia de Isaías, mais de 7 séculos antes do nascimento. Mas agora você vê que aqui não bate. Essa conta não fecha. Se Apocalipse foi escrito já segundo os estudiosos, lá por volta dos anos 90 do primeiro século, Jesus nasceu no início do século. E Jesus foi crucificado no ano 33. Então essa conta não fecha. Aí diz que a serpente abriu a sua boca e foi dado, isso é, foi dado uma asa de águia para essa mulher voar e fugir do dragão. E a serpente, aí já diz, a serpente abriu a boca e lançou um rio de água. E essa água para alcançar a mulher. Então você vê, são coisas que não adianta você querer trazer para os dias de hoje, que você vai fazer uma boboseira, você não vai entender nada, não vai explicar nada, isso não significa nada, isso não quer dizer nada, então deixa quieto. Então não mexa com isso. Então houve no céu uma guerra. E Satanás, o diabo, foi lançado. Miguel, arcanjo, brigou com Satanás, com o diabo, e lançou ele e seus anjos. Espera um pouco. Pega lá, Ezequiel 28, 27, 28. Diz que ele foi expulso por Deus. Agora aqui Apocalipse que foi o anjo que expulsou ele. Aí você olha que Ezequiel 28 fala de um rei que tinha muito poder, muita riqueza. Então esse rei, parece que rei Ciro, era um rei muito poderoso. E depois olhamos para Isaías capítulo 14, versículo 12, o que diz ali? Quem era esse rei? Nabucodonosor. Outro rei que diz que subirei, a orgulho, a grandeza, não tem nada a ver. E essa briga desse anjo lá no céu, que expulsou lá do céu o diabo, essa briga foi de mão, foi de espada ou foi com arma de fogo? Como foi essa briga? Se no céu é um lugar de ser espiritual, irmão, não seja criança, não seja bebê. Como você pode colocar, se o céu é lugar de guerra, lugar de conflito, lugar de peleja, para que você quer ir para lá? Ué, então terra e céu é igual. Porque toda questão, todos os problemas, guerras, peleja,
derramamento de sangue que nós vemos aqui, é aqui embaixo. Mas o céu é um lugar de gozo, delícia, aonde está os seres celestiais. Agora, como Deus criaria um ser semelhante a ele? Ele disse: eu sou aquele que formo, eu dou a vida, eu tiro a vida, eu formo a luz, formo as trevas, eu faço a guerra e trago a paz. Isaías 45:7. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Deus não precisa de ajuda para nada. Por que ele ia criar um ser semelhante a ele? O diabo é poderoso. Em que ele é poderoso? Onde está escrito? Me mostra dentro desse livro onde ele tem poder. Então isso é linguagem de figura, meu irmão. Você não entende nada. Porque nem quem pegou as cartas do Apocalipse para levar não entendeu nada do que está ali. Aquilo foi para aquele povo. Eles entendiam os escritos que João. E outro, João escreveu isso como? Se ele estava numa ilha sozinho. Lá não tinha caneta, papel, não tinha local para escrever. Como ele escreveu isso? Então isso é de se pensar que existe alguma coisa errada. João estava cercado. A ilha, o que quer dizer ilha? É um local cercado de água, mar. João estava ali sozinho. Não havia uma cidade ali. João estava dentro de uma cidade ali. Ele foi colocado na ilha. Lá na ilha ele se virou. Nero o colocou e ali ele terminou seus dias de vida, segundo os estudiosos, ali dentro daquela ilha. Bem, mas voltando para o que se diz, que o diabo veio do céu. Se Deus, no seu grande poder, ele jamais, e na sua infinita sabedoria, criaria um ser. O diabo é o espírito? Não. Porque Deus, ele é o pai do espírito. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Ele é o pai do espírito. Ele ia criar um espírito para ser semelhante a ele. Se você tem uma empresa, e na empresa você vende muito, você tem muito cliente, muitos compradores, você é o único, você vai formar outra empresa semelhante àquela que você tem e dar a outra pessoa e falar assim, eu estou te dando essa empresa para você concorrer comigo. Será que você faria isso? Muito menos Deus. Deus ia criar um ser que tem poder como ele. Mas ele tem tanto poder que ele tentou o próprio Deus lá no deserto. Mentira. Deixa a mão de ser criança, deixa a mão de ser bebê. Como você pode acreditar nessas coisas? Se Tiago disse, o livro de Tiago está bem claro. Ele diz assim, a Deus ninguém tenta, porque Deus não pode ser tentado por nada. Como o diabo transportou, como ele pegou Deus, pôs nas costas, saiu carregando. Gente, para com isso. Para com essas tolices de querer ensinar aquilo que você não sabe. Lá no capítulo 3:20 de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmão, vocês têm que dar lugar, que Deus está batendo na porta do seu coração. Eu já ouvi muito essas, sabe? Se você abrir, para começar, o coração não tem porta também. Para começar, o que Apocalipse estava dizendo ali? Estava batendo na porta. Eis que estou à porta. O que estava dizendo? O que significa isso? Estou à porta. Estou breve. Breve. Estou à porta. O que estou à porta? Já estou próximo. Se abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmão, você não abre a porta do seu coração, o diabo chega e entra. Então o diabo é mais poderoso do que Deus. Deus tem que pedir. Se Deus é o Criador, ele tem que pedir para entrar. O diabo não precisa pedir. O diabo chega, quer dizer, tem mais domínio, mais poder do que o próprio Deus. Ele chega e entra e faz morada dentro. Não, para com essas tolices. Pare com essas coisas. Já vi muito. Então eu me cansei de ouvir bobagem dentro desses movimentos, no meio desses protestantes,
desses movimentos protestantes. Por isso, hoje eu falo, Apocalipse tem sido um livro polêmico, tem trazido muito debate, muita confusão. Então, deixe de lado livro de Apocalipse, Cantares de Salomão e também o livro que eles gostam muito, que é o livro onde fala do dízimo e da oferta. Esses livros só servem para trazer confusão. Malaquias só serve para trazer confusão na cabeça do povo. Mas, meu irmão, minha irmã, fique com as cartas paulinas, porque as cartas de Paulo falam diretamente conosco. Se você gostou dessa palavra, fiquem com esta palavra. Medita nesta palavra, que a graça de Cristo resplandeça sobre vossas vidas. Graça e paz e goodbye para todos.